Eu estava falando para vocês, ó, aí os outros conteúdos que a gente vai ver: instrumentos e medidas, classificação dos instrumentos e medidas, simbologia dos instrumentos de medida, instrumentos analógicos e digitais, as grandezas elétricas, componentes eletroeletrônicos e tipos de sinal. Aí, ó, eu queria destacar a simbologia, porque a simbologia, na verdade, quando você, com o tempo, você vai perceber assim que no começo você decora mesmo, apesar de ter uma teoria, mas você acaba decorando mesmo, por exemplo, tensão, corrente e potência. Você acaba decorando. Por que que eu sei que esse aparelho aqui, ó, ele mede potência, tensão de isolamento dele é 500 volts, ele é posição vertical, pode ser usado na corrente alternada e contínua, classe de precisão dele é 2, e o princípio de funcionamento dele é de bobina móvel. Por quê? Porque tem uma simbologia e através dessa simbologia, por exemplo, você consegue identificar todo o aparelho, o que, que ele mede, o que, que ele não mede, qual que é a posição. Aí, ó, apesar que esse aqui, ó, é daqueles de bancada, que estão sendo substituídos, né? Mas a gente tem um principal que a gente vai mexer, que é o analógico ou digital, e independente dele, eles fazem as mesmas funções. Por exemplo, vou citar uma para você. Ó. Eu sei que esse aparelho aqui mede uma tensão contínua, e esse aqui também mede, ó, DCB, que é Direct Current B, porque está em inglês. Aí, por exemplo, esse aqui é corrente contínua, se fosse alternado, estava AC. Tá vendo que esses dois aparelhos medem a mesma coisa? Por isso você tem que saber as unidades de medida e as grandezas para você identificar qual é a posição da chave seletora que você vai colocar o aparelho. E as pontas de prova também, ó. Tem a simbologia para você colocar as pontas de prova, para você medir. Tem a importância que você deve saber, porque aí você vai. Vou falar para você, mede corrente, aí você vai colocar na tensão, porque você não sabe a unidade de medida. Então é complicado, né? Então aí você tem que saber mesmo, né? Não tem como fugir, não. Aí que, ó, só para você ter uma ideia, além disso, ó, que você vai ter contato com elementos ativos. Elementos ativos é a tensão, corrente, potência, mas os elementos passivos são resistências, por exemplo, capacitâncias. Aí, por exemplo, aí esses elementos passivos que indutância, que esse aparelho não mede indutância, mas que ele mede capacitância e mede resistência. Está envolvido com os elementos passivos. Aí, quando você faz aquele elemento passivo, automaticamente você lembra dos componentes eletroeletrônicos, que são resistores, capacitores, indutores, os diodos, os transistores, os circuitos integrados. Quando você, nas disciplinas de eletrotécnica eletrônica, você vai ter contato mais direto com esses componentes aqui, ó, as teorias por trás deles, fórmulas, etc. Que aí você deve conhecer ele, porque também você tem que saber qual é a unidade de medida deles, ó, nesse caso aqui a resistência, nesse caso aqui capacitância. E para você ver que aqui, ó, qual é a unidade dele, é micro, olha lá, microfaraday. Aqui é 200 ohms, 2K ohms. Aí você está vendo que tem um símbolozinho aqui, ó, uma letrinha depois do valor, que na verdade isso aqui é um prefixo matemático, também a gente vai ver, ó, esse número aqui, ó, é um fator multiplicador. O K vale 10 a terceira, o milho vale 10 a menos 3. 10 a terceira, porque ela é múltiplo. Múltiplo, ele aumenta, e submúltiplo diminui. Você vai ter contato com isso também, que é importante. Aqui, ó, eu até deixei essa tabela aqui para você ver, que ó, são os múltiplos e submúltiplos. Ó. Aumenta, ó, aí geralmente você tem contato maior com os múltiplos de 3, ó, que é o K, o giga, o mega, ó, não, o K, cadê o K? É o quilo, o mega e o giga. Aí os múltiplos de tera, múltiplos de 3. Aí aqui é o mili, o mzinho, o micro, o nano e o pico. Aí, ó, se tivesse essa letrinha ao lado do número aqui, na verdade esse número é 200 amperes, né? 200 miliamperes, né? 200 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Mas depois você vai ver com isso mais detalhe também. Em outras disciplinas você também vai ter contato com isso. Os conteúdos que a gente vai ver medidas elétricas, definição de medidas elétricas, análise estatística de dados,
nos onde de exatidão, precisão e resolução. Destaquei a definição de medidas. E quando você trabalha com medidas, você tem a impressão assim, ó, que é simplesmente você chegar lá na tomada, vamos medir uma tomada, aí vamos supor assim, que você está na casa que é monofásica, sistema monofásico, que a gente vai ver também. Você vai ver com mais detalhe que a professora Flávia, que ela mexe com projetos com vocês. Aí quando você vai analisar uma tomada, 220, simplesmente chegar na tomada, você está dando 230, 240. Não, tá beleza, será que tá certo mesmo? Será que não tem um valor mínimo e máximo, não? A CMI teria que manter um padrão, não? Por isso que é importante quando você for medir qualquer coisa, independente de onde você está, você tem uma noção daquele valor, para você não correr o risco de danificar alguma coisa. Ou depois que você vai aprender quando você mexendo com o aparelho, você sempre coloca, você não sabe que valor que você pode encontrar, então você sempre coloca na maior escala. E por último, as medidas das grandezas elétricas, vou destacar a principal aqui que a gente mexe bastante, que é a medição de tensão. Isso aqui é um quadro de distribuição, ó. Você vai ver detalhes com a professora. Mas aqui, ó, de cara aqui, ó, você pode ver uma coisa que é padrão em norma. O neutro é sempre azul claro, o aterramento é sempre verde, verde, amarelo ou verde. Aí, ó, as fases são vermelhas, pode ser qualquer cor, independente da cor, que podia ser verde, amarelo e roxo, verde, amarelo e rosa, verde, preto. Só não pode ser azul, que é o neutro, e o verde, que é o terra. Aí, quando você vai medir tensão, você tem que saber a unidade de medida, colocar as pontas de prova, colocar em paralelo. Então, aqui eu peguei a fase A e a fase B, que logicamente na nossa região, depois você vai ver com mais detalhe, vai dar o quê? 220, é um padrão, né, da nossa região 220, 120/127. Você vai ver isso no processo de ETD, que é os nossos assuntos iniciais, e na distribuição, quando chega perto da sua casa, você tem dois valores, 220 e 127, por causa do padrão da região. A tensão, não importa se é com digital ou com analógico, a diferença do analógico para o digital é que aqui tem uma agulha, ó, que até uma mola, que tem um campo magnético. Aí quando você alimenta a turbina, cria um campo magnético, aí você tem uma força que deflete a, a agulha e para que bem na posição onde, você tá, onde mede quanto, que é alternada, ó, medindo 200, ó, medindo 220. A dificuldade desse aparelho é que nem a dificuldade de qualquer pessoa que usa um relógio. Por exemplo, você vai escolher, você vai ter um relógio analógico ou digital, você escolhe um digital porque é mais fácil. Hoje em dia a pessoa também nem usa relógio. Então, mas tem uns testes que você faz, por exemplo, com capacitores que digital não faz. Quando você vai medir corrente de fuga, se o capacitor está aberto ou não, digital ele não faz, o analógico já faz. Então ele tem umas vantagenzinhas, né, com relação ao digital. Então, ó, é isso. Esses são os conteúdos que a gente vai tentar mostrar para vocês depois do semestre. Lembrando que a nossa aula é remota, né? Então tem os vídeos para você assistir. A aula, depois você vai ver que cada aula tem um plano da aula, né? Então a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, se você tiver, você pode acessar o Google Meet lá ao vivo, que a gente tem uma dúvida sobre o plano ainda. Beleza? Um abraço, até mais.